Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão felizes? Glória a Deus, né? Pode ficar sentado. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir em Josué, no capítulo 24. Josué 24. No versículo 14. Como a Ângela disse, eu sempre gosto de dizer que nós estamos na mesa. Eu procuro ter, né? Muito zelo com as coisas do Senhor, principalmente a palavra, porque eu sei que ela liberta, eu sei que ela transforma. Então, se nós tivermos esse entendimento, nós vamos ser igual à palavra, transformados de glória em glória. Eu creio nisso. Você crê? Josué 24, versículo 14. Diz assim: Agora, pois, temam ao Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês. Ele lhes fará mal e os destruirá, depois de lhe terem feito bem. Então o povo disse a Josué: Não, o que queremos é servir ao Senhor. Josué disse ao povo: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: Sim, somos testemunhas. Josué continuou: Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Só até aqui. Pode apagar as luzes, por favor. Ângela já orou. Como foi dito, nós estamos na mesa. A mesa é o lugar onde o Senhor prepara o alimento para nós, para que possamos ficar fortes espiritualmente. Então, se há uma necessidade dentro de nós, essa necessidade é que nós nos alimentamos daquilo que o Senhor tem preparado. Amém? E eu creio que muitos aqui já ouviram a história do povo de Israel. Nós sabemos que eles tinham grandes promessas da parte do Senhor. E uma das promessas mais almejadas e desejadas era a terra prometida. Era o lugar aonde o Senhor estava preparando, aonde o Senhor disse que a terra manava leite e mel.
E esse povo, eles percorrem todo o caminho do deserto, até que então chegasse no lugar que o Senhor tinha prometido. E nós sabemos que o povo de Israel era um povo idólatra. Né? Não sei se vocês já leram essa história, mas a palavra do Senhor diz que uma vez Moisés estava no monte falando com o Senhor, e porque ele demorou, o povo fez para si um bezerro de ouro, porque eles tinham necessidade de adorar alguma coisa. Então eles tinham dentro deles a necessidade de adorar alguma coisa. E para eles não interessava o que estava sendo proposto ali, se era um bezerro de ouro ou o próprio Deus. Então eles adoravam um Deus estranho, com muita facilidade. E a história continua. Moisés morre, Moisés não entra na terra prometida, e chega o grande dia da conquista. Chega o dia deles tomarem posse de tudo aquilo que o Senhor disse que daria para eles. E Josué começou a liderar aquele povo, e Josué começa a fazer as divisões das terras por tribo. Cada tribo fica responsável por uma parte de terra. E assim foi feito. E Josué finaliza todo aquele trabalho ali, porque eles esperavam o dia que chegasse o dia do cumprimento dessa promessa, de chegar nesse lugar. E Josué finaliza assim, ó, você vai ficar com essa terra, você vai ficar com essa porção, e tudo ok. Só que Josué finaliza aqui dizendo, e o Senhor? Como o Senhor fica nessa história? Porque como eu disse a vocês, nós estamos falando aqui de um povo idólatra. De um povo que andava, entre aspas, com Deus, via as maravilhas de Deus, mas na verdade eles só queriam possuir tudo aquilo que Deus tinha proposto a eles. E Josué, como um bom líder que acompanhava aquele povo, que sabia do coração daquele povo, sentia a necessidade de perguntar, ei, em qual lugar está o Senhor na vida de vocês? Porque vocês conquistaram. Vocês adquiriram aquilo que o Senhor disse que faria. Mas eu te pergunto, aonde está o Senhor na vida de vocês? Porque Josué sabia que estava lidando com um povo idólatra. Josué, como um bom líder, sabia que aquele povo só queria os benefícios das mãos do Senhor. E Josué responde, eu não sei vocês, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué está ali finalizando, é uma espécie de finalização da liderança dele com aquele povo. Entregando o que eles tanto queriam e fazendo a pergunta, vocês também querem o Senhor ou vocês só querem a promessa? A história do povo de Israel, irmãos, vem para provar para nós que é muito possível, sim, viver promessas sem a presença de Deus. O povo de Israel mostra para nós que é possível, sim, viver coisas que o Senhor prometeu a você, mas Ele não está com você. O povo de Israel conquistou, mas Josué sabia que Deus não era o primeiro da vida deles. E eles responderam assim, não, nós queremos o Senhor. Nós sabemos dos feitos do Senhor, nós sabemos que Ele nos livrou, nos tirou da servidão, nos tirou daquela escravidão da terra do Egito. Não, nós queremos o Senhor. E Josué, eu acho tão engraçado porque, amados, se o seu líder for um líder de Deus, ele olha para você, ele sabe se você quer Deus ou não. Josué pergunta de novo, vocês têm certeza? Porque o meu Deus é Deus zeloso, é Deus cauteloso, é Deus ciumento. E ele pergunta, tem certeza? O que é Deus zeloso? Deus cauteloso. Ele está querendo dizer que uma vez que alguém faz aliança com Deus, por causa da fidelidade de Deus, Deus vai vir prestar conta dessa aliança. Então ele pergunta, tem certeza? Porque o nosso Deus é Deus zeloso. E ele pergunta de novo, e o povo diz, queremos.
Sim, nós queremos. E ele diz assim, então, ok. Vocês são testemunhas de vocês mesmos, que vocês quiseram o Senhor. Era como se Josué estivesse falando assim, beleza, eu conheço vocês, eu já sei o que vai acontecer. Vocês são testemunhas que eu não forcei a barra. Vocês são testemunhas que eu disse que Deus é Deus zeloso e fiel. Já que vocês decidiram, vão até o final. E a história continua. E no livro de Juízes fala, Josué morre. O dia que Josué morreu, a palavra do Senhor diz que se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Quando Josué morre, essa geração que não conhece o Senhor se levanta. E eu te pergunto, alguém falhou aí, né? Alguém falhou aí. Alguém não foi fiel em sua palavra. Alguém foi negligente. Alguém foi infiel com o juramento que fez ao Senhor. Amados, todas as vezes que nós não nos responsabilizamos com aquilo que nós falamos com o Senhor, com as alianças que nós fazemos com o Senhor, uma geração inteira sofre. Se levanta uma geração. Quando nós falamos de uma geração, não é 1, 2, 3 pessoas, não, é uma geração inteira. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor porque alguém foi negligente no juramento. E o Senhor falava muito forte ao meu coração que nós precisamos ser responsáveis com as alianças que nós fazemos com o Senhor. Porque senão uma geração inteira vai sofrer. É muito fácil estarmos aqui. Sabe por quê? Porque pessoas antes de nós oravam por nós. Pessoas antes de nós pagavam um preço, elas prepararam o caminho. E a nossa geração é uma geração que usufrui muitas coisas dos nossos antepassados. Falava com a minha tia está ali. Quando eu era pequena, eu corria para a casa dela direto. E toda vez que eu chegava lá, estava tocando o quê? Rose Nascimento, né, tia? Toda vez. E eu cresci ouvindo Rose Nascimento. E eu vim assim de um lar muito maluco, muito conturbado, ninguém me disciplinou. Mas Deus, ele é tão tremendo, irmãos, porque alguém decidiu ficar firme. A próxima geração, que era a minha, permaneceu e conheceu ao Senhor. Porque alguém decidiu ficar firme, a geração pós conheceu ao Senhor. E eu quero te fazer essa pergunta. Quais foram as alianças que você fez com o Senhor? Quais foram as coisas que você se responsabilizou? Você falou, Senhor, eu vou vestir essa camisa e vou adiante. A minha geração vai te conhecer. Os meus filhos vão te conhecer. Os meus netos irão te conhecer. Porque às vezes nós esquecemos de tudo aquilo que nós prometemos nesse altar. De tudo aquilo que nós oramos lá no vale, na hora do desespero, e falamos para o Senhor, nós os esquecemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Existe uma característica forte de Deus que é, Ele é fiel. Ele é fiel. Se nós somos infiéis, Ele é fiel. Então, se você fez um trato com o Senhor, meu irmão, trate de cumprir. Porque senão, a geração se levanta sem conhecer os feitos do Senhor. A geração se levanta sem saber quem é Deus. E a história continua. Uma geração que se levanta sem conhecer ao Senhor. E o que é de se esperar de uma geração que não é temente a Deus? A Bíblia diz que essa geração vivia fazendo mal. Vivia fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Só que como eu disse aqui, Deus é fiel, amém? Deus é fiel. E por causa da fidelidade de Deus,
Deus, ele sempre preparava uma forma do povo se voltar à aliança que eles tinham. Deus, ele sempre proporcionava meios do povo voltar ao Senhor de volta. Por quê? Ele é fiel. Ele é fiel. E Deus entregava o povo a reis muito ruins. Reis que muitas das vezes maltratavam o povo. Reis que faziam mal ao povo. Sabe, e a palavra é bem clara em dizer, a palavra fala assim, porque o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, Deus então os entrega à mão de Jabim. E vai falando, vários reis que maltratavam o povo. E sabe o que acontecia quando Deus entregava a eles? Eles se lembravam do Senhor e começaram a clamar. Queridos, isso é algo muito tremendo do nosso Deus, porque às vezes nós achamos que o nosso Deus só se manifesta em bondade. Nós temos a dificuldade de ver Deus no meio da tempestade, no meio da enfermidade, no meio da finança que não está bem. Nós temos a dificuldade. Mas a palavra diz que Deus, toda vez que o povo fazia o que era mal, entregava o povo para sofrer na mão de um outro rei. Então nós temos que começar a ver Deus no meio da nossa tempestade. Porque nós temos a mania de sempre culpar o diabo. É Satanás, é o diabo, ele está com fúria de mim. Irmãos, às vezes não é o diabo, é o próprio Deus. Às vezes é o próprio Deus te entregando nas mãos do seu inimigo, para que você se lembre da aliança que ele fez. Às vezes o Senhor faz isso conosco, para que a gente se lembre de todos os juramentos que nós fizemos a ele. E o que esse povo fazia que era de tão mal assim aos olhos do Senhor? Eu disse aqui no início, eles eram idólatras. Eram um povo idólatras. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que rouba o coração no lugar de Deus. É tudo aquilo que rouba o nosso coração. É tudo aquilo que rouba o primeiro lugar que é de Deus. Isso é idolatria. Josué falou aqui, Deus é Deus zeloso. Deus é Deus ciumento, irmãos. Nós não podemos tratar o nosso relacionamento com Deus de qualquer maneira. Porque Deus é Deus zeloso. E uma vez que nós tratamos o nosso relacionamento com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, Deus, ele vai proporcionar meio de nos chamar a atenção. Deus sempre estava chamando a atenção do povo de Israel através dos sofrimentos. Sempre. E se você ler no livro de Juízes, você vai ver que a cada vez que eles clamaram, Deus levantava um homem ou uma mulher de Deus para ajudar o povo. Sabe, irmãos, isso é tão tremendo que por mais que o nosso Deus nos coloca às vezes nas mãos dos nossos inimigos, Ele sempre prepara um escape para nós. Ele sempre prepara um escape para o homem e a mulher de Deus que se lembra do caminho dele. Mas é necessário clamar. É necessário abrir a boca e falar, Senhor, lembra. Porque às vezes nós somos tão ruins, a gente está sofrendo, está vendo que Deus está amassando, está apertando, a gente não se rende. A gente não abre a boca para falar nem com Deus, nem para pedir misericórdia, a gente abre a boca. E Deus continua apertando. Mas aqui eu entendo uma coisa, que Deus, ele só queria que o povo se lembrasse da aliança. Ele só queria que o povo se voltasse a Ele. Porque
Toda vez que o povo orava, Deus estava enviando um homem de Deus, uma mulher de Deus que tinha a resposta que eles precisavam. Sabe o que é isso, meu irmão? Existem coisas que só vão continuar na sua vida enquanto você não se posiciona. Mas o dia que você se posicionar, Deus envia um homem e uma mulher de Deus para te ajudar. Mas é necessário se lembrar de Deus. É necessário se lembrar do teu Deus. Amados, Deus ele faz de tudo pela aliança que nós fazemos com Ele. Deus ele faz de tudo pela aliança que nós fazemos com Ele. Enquanto nós tivermos aliança com o nosso Deus, Ele vai usar todos os meios de se revelar a nós. Todos os meios possíveis de se revelar a nós. E eu gostaria que nesse momento você trouxesse à memória. Sabe, esse tempo eu tenho estado muito saudosista sobre coisas do passado, sobre feitos do Senhor do passado, sobre as maravilhas que o Senhor operava no passado. E eu tenho sentido, sabe, o desejo de viver novamente coisas que os meus olhos contemplaram. E às vezes eu me pergunto, Senhor, mas por que não? E a resposta muitas vezes está aqui. Nós tiramos Deus do primeiro lugar. Nós tiramos Deus do lugar de direito. Porque você sabe o que faz Deus ser Deus? É Ele estar no princípio de todas as coisas. Se Deus não tiver no princípio de todas as coisas, Ele não é Deus. Ele é mais um Deus qualquer. Mas o que faz Ele ser Deus é Ele estar no princípio. No princípio, criou Deus. Irmãos, quando Deus está no princípio das nossas vidas, nós não precisamos forçar a barra com nada. Porque a forma que Deus faz coisas em nós é Ele estando no princípio. No princípio criou Deus. Quando Deus está no princípio, Ele cria aquilo que não existe. Ele faz acontecer aquilo que não está acontecendo. Mas Ele precisa estar no princípio das nossas vidas. Porque senão nós vamos viver uma vida onde o Senhor está sempre nos chamando a atenção. Era como se Deus estivesse assim, ei, eu estou aqui. Aí você vive de experiências e experiências com Deus, mas não vive de relacionamento com Deus. E Deus, Ele não quer que você viva de experiências e experiências, porque de experiências o povo de Israel viveu muito. E coisas tremendas que os nossos olhos não viram. Mas Deus estava falando, ei, mais do que experiências, eu quero que vocês se lembrem das alianças que eu tenho com você. É sobre o relacionamento com Deus. É sobre o lugar de direito. Deus levantou vários homens e mulheres de Deus para ajudar esse povo. Deus levantou Otiniel, Eude, Sangar, Débora. E sabe o que aconteceu? O povo continuava fazendo o que era mal ao Senhor. O povo continuou fazendo o que era mal ao Senhor. Irmãos, e aqui nós aprendemos algo tão tremendo, que se nós nos atentarmos para isso aqui, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Não era por falta de homem e mulher de Deus. Porque como eu disse aqui, para cada sofrimento que Deus colocava ao povo, Deus estava levantando alguém que podia ajudar. Toda vez que Deus colocava eles para sofrer, era só eles clamar. E Deus enviava. Então, não foi por falta de homens e mulheres de Deus.
foi por falta de compromisso com a aliança. E muitas vezes nós cometemos um erro grotesco de dizer: ah, se fulano orasse por mim, ah, se fulano falasse aquilo que o meu coração queria. Irmãos, Deus levantou no meio de um povo idólatra pessoas para ser boca de Deus e ajudar, e Deus livrava. Deixava a terra por anos, sem guerra, sem nada, eles vivendo de boa. Mas passavam-se os anos e a palavra diz, eles continuavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas faltas, pelas nossas negligências, porque no dia que nós começarmos a nos responsabilizar, a nossa vida com Deus vai ser outra. No dia que você olhar para você e dizer: ei Deus, eu sou preguiçosa mesmo, eu poderia muito bem trocar o meu celular para ler pelo menos 20 minutinhos. Eu poderia muito bem, Senhor, fazer 1 horinha de jejum, mas Deus, eu não consigo, porque eu não tenho disciplina. Olha a diferença. Nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas negligências, porque senão uma geração vai se levantar sem conhecer os feitos do Senhor. Olha como hoje está tudo facilitado. Eu até coloquei lá no grupo das mulheres, eu falei: gente, nós vamos começar o estudo, traz Bíblia de papel, traz caneta, traz caderno. A gente precisa voltar a fazer isso, porque a gente só quer o celular, e eu estou falando isso para mim mesmo. Porque eu só trago Bíblia quando eu prego, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu estou sendo liberta, amém? Deus está falando isso para mim. Nós precisamos voltar ao simples. Aquilo que faz a gente suar. Aquilo que tira de nós um esforço. O reino de Deus é tomado à força. E só se apoderam dele aqueles que não vacilaram. Aqueles que não foram tomados pela preguiça e pela negligência. Se nós queremos viver tudo aquilo que o reino de Deus está proposto, irmãos, nós vamos ter que começar a mudar a nossa conduta. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Porque senão só vamos viver de experiências em experiências. Deus tem mais para nós. Ele tem um relacionamento. E Ele espera que desse relacionamento saiam frutos. Porque todo relacionamento precisa sair fruto. Se nós dissemos que nós temos um relacionamento com Deus, e esse relacionamento não frutifica, nós não temos um relacionamento com Deus. Não temos um relacionamento com Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia agora em Juízes. Bem depois do que nós lemos, Juízes capítulo 6.